Fechei tudo aqui, o Mimidinho tá agora dormindo ali no tapete da entrada. Vamos começar aqui o de trás para frente umas questões que eu projetei outro papel, né? Mais ou menos uma ordem, não tem nem como pôr ordem nessas coisas, mas não tem vírgula, né? De trás para frente, né? Eu fiquei trabalhando, sendo vigiada pela Andréia, entre o fluxo das duas espetos que se fizeram funcionantes, porque ela alugou um tempo depois, né, cambiando entre a aluna que malhou comigo, Isabela, e um que agendava, mandava o Júnior Ferrari, falava que a mulher dele ia viajar, para chamar os viados e chamar as putas, né, porque na verdade se chamar viado as putas vão, enquanto eu estava atendendo ele. Que um dia desse encontrei com ele a última vez no supermercado Iriri. Então eles, num dado momento, né, queriam que eu trabalhasse ali, eu sabia que aquilo ali nem ia. Primeiro que eu não ia, mandei o recado, ela foi carregar a conversa fiada para André, eu fiz questão mesmo que ela carregasse. E ele ia direto comprar dentro da padaria, falar que tinha que conversar comigo, que tinha que me levar para lá. E eu sabia que aquilo ali já era a estratégia dela, botar a pessoa a trabalhar, ia ficar no máximo uns 2, 3 meses, ia falir, ela ia levar o serviço todo lá para cima e compensava recebendo uns aluguéis e dizendo a eles que ia meiar, que ia funcionar e tal. Eles ficavam sentados ali lá de fora vendendo um monte de coisa. Num dado momento, Guerra, qual que queria puxar o carro fora, já ficar rico da noite pro dia, e achou que, né, que o meu conhecimento de pessoas, e por estar fodida, seria a pessoa ideal para ficar lá, né? Provavelmente ampliar o cargo horário, qualquer coisa assim. Então, vale dizer que eles tinham consciência. A própria condição do Marcos de conversar com a puta lá na padaria Iriri, todos eles tinham consciência do embargo contra as minhas buscas e do andamento de todas as minhas coisas, a ponto de que já fez fechamento, não vai dar nada não, né? No mais você paga uma, né? Presta um serviçozinho comunitário, dá uma cestinha básica, e que implicou, né, que em véspera de na audiência, né, implicou eles gerarem um contexto não acontecido em nenhum momento, do outro lado da rua durante muito tempo a viatura, inclusive eles olhando para mim e criaram um sistema de abordagem entre ir na farmácia e conversar alguma coisa com o Francis que não só me ameaçava, que como a questão do boletim, né? O boletim chegou na mão dele, né? Um mandato de intimação na mão dele, como na cozinha da André enquanto eu estava com folga. Então virou uma exposição e todas elas levando isso para a academia, fazendo o que bem queriam, como o que, né? Coincidiu de eu estar sozinha, o que seria tentar a audiência no lugar de trabalho lá em Santa Paciência. Seria praticamente impossível, totalmente indevido, totalmente, provavelmente isso não é acatado, né? Ainda que seja pela justiça, mas não fazia sentido aquilo ali. Coisa muito desordenada, tal. Eu tinha que trabalhar, não podia faltar meu emprego, tudo totalmente descabido, tudo isso. Como coincidiu de eu estar sozinha para receber o mandato de intimação, que também cheguei a printar para Simone, que era uma quantidade de exposição, ficar na mão de todo mundo, de pessoas que tinham câmbio entre tesouraria da Igreja Católica, bebiam e eram considerados alcoólatras, estavam entre todos eles, que do nada junto às trouxas, né, quase teve uma início de convulsão, um monte de situações, aí não podia mais ficar bebendo, né, bebendo e acontecendo, então foram embora para Guarapari rapidamente da noite pro dia. Né? E eu comecei a falar de fato que eu achava dentro dessa cidade e que uma hora tinha que estourar o nível de criminalidade. Pelo visto eu estava, sei lá, eu acho que eu estava assustando, eu estava falando, né? Provavelmente está entre pessoas, né? Que são grupos psicossomáticos. Precisa gastar dinheiro, que por vezes também são usuários de droga para justificar ou como efeito tal ou para justificar tratamento tal, né, que às vezes não é falado, mas pontuando algumas questões observadas, quando grupos gostam de fato de leve trás, né, mulheres independentes com seus salários, não pagam nada em casa, vivem de empregada, de ostentação social variada, de guerras variadas, mas que têm a mesma mania de gerar os funcionários
que nos enquadrilham em função de entra e sai de pessoas que todos eles costumam falar mal claramente. E você vê o nível de perigo em todos os lugares, né? Em todos os lugares, muito grave mesmo. Isso aconteceu muito na academia em Aracruz. A gente não tinha, a recepção não tinha muito ponto estratégico, a gente não via isso na Mata da Praia, porque ficava um cara praticamente também não tava, queria ficar com o rabo dele sentado lá. A gente, né, lógico que eles tinham toda a relação diária, mas a gente estava trabalhando com áreas muito marcadas, como também a recepção da habeas corpus era do lado de fora, né, e era uma coisa mais, né, não tinha aquela relação tão direta ali, tinha um certo murinho que separava. A da Pro Fitness, né, a Treine Esportes tinha uma sala lá interna, a Pro Fitness tinha a sala em cima, logo na recepção em cima, logo na entrada, e, né, como na trainee separada e o público era na frente da sala de ginástica para subir para musculação, mas não deu tempo a perceber isso, né, aqui dentro do setor de musculação, é um puteiro total onde todo mundo sentava para fazer o que bem queria no computador, quantas horas quisesse, fora de hora, com aluno, com chave, com o que bem quisesse, né? Era uma mesinha do lado, dentro da musculação, que todo mundo fazia o que bem quisesse também, na academia do Ascleber Oliveira Soares, como a musculação em todo aquele momento inicial. A recepção era dentro da sala de musculação, naqueles anos primeiros, né? Quatro e pouco, não sei. E depois mesmo que tinha uma recepção, aparentemente lá na entrada, né? Delimitado, o negócio foi muito mais especializado, com um câmbio muito mais largo do que se pensa, a ponto de, por vezes, eu estar trabalhando sozinha no setor de musculação, né? As salas todas funcionantes e seis pessoas, 7 pessoas trabalhando dentro da recepção. O nível de câmbio e a arrecadação. Geralmente era Cristina, Carlos, Kate, na maioria das vezes, ou as outras, como passou Luciana Freire, Patrícia Rangel, Kênia, funcionárias lá, ex-alunas, aquele Renzo, várias pessoas, aí tinha eu, qual parente dele que vinha e sentava ali para resolver coisas, ou fazer coisas, entre aquela Jéssica, né, que foi juntada, sei lá, com o tal do Calais, e que foi amante do Paulinho, que teve a academia dele, a sala dele em algum lugar, mas que deixava ficar assinando como se ele fosse o responsável técnico ou responsável pelas avaliações, que ele não frequentava ali dentro, vinha para malhar e garantia a entrada dele livre, até porque ele estava comendo. Ela, a escrota mais porca de lá, né, que vazou as fotos dele, que o menino, o viado, foi limpar meu celular e espalhou para meio mundo, né? Ele com a cara, com o piruzão, estava dentro do celular que eu comprei, ele limpou o celular todo, só me mostrou as fotos e disse que mandou pro irmão dele, e irmão gêmeo, não sei, e eles esparramaram para meio mundo lá. Então, então a gente coloca aqui, né? André foi caminhar perto da academia, daqui a pouco a gente amarra isso aqui, então, né? Jonas mais Pedro Perim, que até então eu nem tinha percebido esse Pedro Perim, que enquanto o Jonas foi conversar comigo do outro lado da rua, tal do policial e Jonas no dia da viatura, né? Como ele se portou com o grupo, como foi passado para mim, como ele se portou comigo, como ele se portou quando eu não estava, dizendo que iria me fuder, que foda-se que eu arrumasse um advogado. Então eles já usaram esse recurso para falar que não gostava do preto, inclusive também porque ele era preto, e porque cada um deles era boca diferente, né? Então, até que ponto o que morreu, que eles alegaram que ou bebia ou qualquer coisa, o que ele era traficante livre, usuário livre, caído em tudo quanto é festa, como esse Jonas, totalmente conhecido por infidelidade, e que diz que casou e mora em Piúma, que a Laudenir, que trabalhou na casa do padre, também me falou, como a própria Eliane, a Eliana lá da Pessoas Procurando Rua Fora se sabia quem ele era, todas falavam exatamente a mesma coisa, que era bandido. Então a Eliana que trabalhou falava que era no bairro dela, que ele era bandido, criminoso, traficante, usuário de droga, interceptador. Então, e como ele se portou comigo, falando inclusive que era para eu ficar tranquila, entre aspas, né?
que ele coincidiu dele passar com Camburão. Até que ponto ele foi notificado, que eles estavam mapeando e papeando na cidade, né? Então, que foi o tio Jesus à noite, né? O que foi o tio? Colocando essas situações aparentemente aleatórias, já tinha acontecido uma situação, então ele estava, e eu insistia dizer que eu iria rebuscar, iria à delegacia, não sei se até esse momento eu teria ido mais umas 2 vezes na delegacia, tinha um somatório de situações em pauta, então até que ponto, num dado momento, entre as reuniões de Janine, Andréia, né, todos os interesses da... Até porque a Andréia ficou absurdamente furiosa num dado momento, né? Que parece que a Janine, depois que mudou para Piuma, foi procurar fazer personal em algum lugar e ela teria que pagar o preço de mercado. E não poderia fazer o que bem quisesse. Aí bebeu, veio com teoria me abraçando, veio com teoria de que tinha conversado com o Felipe, que eles queriam me recontratar, que igual comigo não seria, que ela queria me levar. Uma jogada grande, né? Onde já tá todo mundo me fudendo e aonde também a Andréia, o lesbianismo não só dela como de todas, né? Vendo aquilo ali, ela bêbada, abraçando, pendurando, né? Tinha uma jogada muito grande de vinganças totais, interesses totais. Um bando de porcas que eram para ter algum estado de consciência, com menos falta de caráter e mais maturidade perante as arrecadações. A condição institucional, né? Estão sempre envolvidas em eventos e isso e aquilo, o nível de criminalidade e corrupção que elas acatam, que trouxe demonstração de várias irregularidades mesmo. Então, né, esse Jesus apareceu à noite, eu estava sozinho, eu tinha que finalizar o serviço, eu ainda tinha que comer, eu estava limpando um monte de coisa, teria que tirar aquelas latas, aquelas sombrinhas que às vezes voava, aquela merda pesada, de saco cheio com tudo aquilo. Ele veio a mando da Andréia, por algum motivo também querendo impulsionar o andamento na justiça. Ele morreu de repente, né? Muito usuário de droga, muito festeiro, sempre envolvido com um monte de puta nova, bancando todo mundo que sentava na mesa, bancando a Margarete, era totalmente sustentada por ele. Tudo, quantidade de bebida que quisesse, comia o que queria, estavam em horas completamente diferentes, à tarde, de manhã, qualquer horário, e ele estava sempre dançando. Entre olhar as trajetórias dele no banheiro, quando ele entrou para dar um tiro de cocaína, todo mundo viu que eu vi e eu olhei para todo mundo, né? Que eles pegaram uns canudinhos e a Fernanda largou para ele no banheiro, aparentemente isso era discreto. Entre ela entregar para várias pessoas na rua, que implicava aquele Gilberto ali que vende, que a pessoa entregou para alguém na loja de bebida, fábrica de bebida em frente, algumas amigas andavam com a tal de Suzy, um tal de Felipe Cabelo, Felipe não, como é que é o nome do Cabelo? Acho que é Felipe mesmo, o Cabelo, parece ser Felipe, acho que sim, um gordo, traficante, entre outras pessoas, o Lincoln, e os irmãos dele, que é o marido, era o marido que estava comendo a mulher dentro da loja da Brunella, ele, o Lincoln, os irmãos deles que tem quiosque lá na Praia do Meio, aquele Gilberto, que é irmão do Gilson, ele é irmão de Gilson, né? Vários ali dentro, muito invasivos, muito dando em cima, ele que ainda ficou insistentemente dando em cima de mim, o porcão que limpava o nariz por dentro da calça, não só passei situação bem constrangida com Paulinho Português, com tal de Fabel que tem clínica de medicina, muito invasivo, muito situações também perante a mesa, na frente de namorada, a mulher que ele aparecia lá, dos filhos dele, criança, querendo, com teoria de que me levar para dentro do banheiro, que me mudasse, eu ficasse com ele, não sei o que, muito bizarro, muito bizarro. Ele, o cara dos peitos que eu falei, né? Num dado momento, deixa eu ver, eu ia falar que mais de alguma outra pessoa, entre a Fernanda querer muito que eu ficasse com esse Lincoln para ver se colhia alguma coisa, não sei, aparentemente ele é educado, os nariz de xeropó, né, que é o grupo todo, né, esse Gilberto, né, que conhecia o Fernando Broge, que falava um monte de coisa, que era viado, que morava com ele, que era de cocaína, e contou a situação. Eu trabalhei com o Fernando, né,
e já tinha morrido e tal, e ele contou o caso da Luciana, que tinha cortado o pau do cara, que é os que fizeram a franquia Trump Fit, que eles eram muito usuários de cocaína, e eles não eram formados, eles trabalharam em vários lugares, o Fernando trabalhou na Mata da Praia, trabalhava na Aruan, trabalhou em um monte de lugar, como trabalhou na Academia Pro Fitness, todos dois. Eles trabalharam com esse step lá e com jump, com salas lotadas. O Fernando sempre marcou em cima de mim, né? Sabendo que eu já dei uns beijos nele no passado. E ele era totalmente mongol. E ele, não estou dizendo que não foi uma pessoa, ele andou muito atrás de mim. E depois eu fiquei muito chocada com aquilo, porque ele era muito importunador, ainda que nem parecesse ser tanto dos piores e não parecesse ser uma ova, né? E mesmo as mulheres, ele não só andava atrás de mim, quando apareceu na porta da minha casa gritando meu nome, Rio de Janeiro, todo o tempo atrás de mim, e começou a me importunar muito na academia Pro Fitness, a ponto de eu chegar para a Luciana e contar, entendeu? Falando que eu ia denunciar ele, o caramba 4, mandei ele sumir da minha reta, com a fama de viado dele, de usuário de cocaína, dele e ex-mulher Vânia, que malhava comigo, que também dava ensino, um mando de bicho, né? E as mulheres casadas gostavam muito dele por causa do corpo dele. E ele era mesmo um corpo muito bonito, mas era um delinquente, e não era dos piores também não, para ser bem sincero. Às vezes ficava na dele, às vezes prestava serviço, mas só Deus. Então, né, o que é a merda da gente envolver com qualquer um da área da profissão, mesmo que em tempo coisa nada a ver, ou em tempo totalmente atípico. E então ele ficava importunando, falando que já tinha ficado comigo para todo mundo. Falei, você nunca encostou a mão em mim, meu filho, você nunca. Você não deve lembrar, não, foi praticamente impossível isso daí, você tá ficando louco, né? Como que eu vou ficar com a pessoa e eu não vou lembrar, rapaz, você tá ficando doido? Então, bem importunador, num dado momento, né, assim, que é o grupinho da cidade, né, o grupinho do tráfico da cidade, uma velharada descabida, o próprio Rafael, esqueci o nome, eu já falei o nome dela um dia, Silvana, né, que trabalha na escola em Piúma, que estava ali reclamando, dando show ali no PA, que tinha que ir no PA, também trabalha na escola ali e tal, né, que era envolvida com um cara que queria pagar de gostosa, porque o cara era marombeiro, era traficante, era agiota, era um monte de coisa, que aqui comprou umas roupas e pagou, através da Luciana, com a Kátia que ficou devendo, né? Michelle também, para receber dela, não é brinquedo, tem que dar 500 mil coisas para trocar com ela, bem espertalhona, né? Ainda que aparentemente simpatiquinha, mas é bem agressiva politicamente dos grupos bolsonaristas, né? Querem linchar, mas eles são literalmente envolvidos em tráfico. Não é questão só de ser anabolizante, não. Aparentemente que finjam, ou até para interceptar ganhar dinheiro. Então, e aparentemente sempre educada, é simpática, né? Então, estava pela rua fora um dia perambulando atrás do Marcos igual um doido, num tempo que ela estava aí, largou o marido, ia ficar com ex, que queria ficar com ela de novo, um monte de situações. E todas, trocentas elas, tudo deve a Luciana, eu nunca vi assim. E roupas, e não paga nem fudendo. Não devolve, uma coisa que não é pouco. Vão adquirindo moto, vão adquirindo coisas. E então, mais ou menos aqui, eu estiquei uma coisa aqui. A Silvana. Então a Silvana, né, começou a namorar com o Rafael. O Rafael era um dos maiores traficantes que estava ali dentro, que todo mundo questionava, que deu em cima de mim, do nada, vou levar você até na porta da sua casa. Achou que ia ficar comigo? Falei, você mora lá perto de casa, você só vai andando comigo. Foi até na porta da casa do Luciano, falei, não vou ficar com você. E que estava querendo ficar com a Janine também, num dado momento. Bando de desgraça, ele mora ali perto, hoje eu passei em frente e a Silvana está namorando com ele. Então o relacionamento da Silvana era muito envolvido em muita coisa grande, provavelmente ela é usuária, teve um problema muito grande com aquele cara e queria pagar de gostosa, né? E independente porque ganhava muito, tinha muita estabilidade, efetivada, papapá, mas contou um monte de situação que passou no monte de rock, viveu um monte de trem, papapá, que ela andou atrás de mim em vários momentos querendo que eu andasse com ela e eu zarpei fora. E ela se juntou com esse tal de Rafael, que ele na quadrilha, ele mesmo falou
ele detalhou aí usando, né, o critério falando sobre anabolizantes, sobre treinamento, então ele se sentiu muito à vontade para contar sobre as drogas da cidade. Ele é o que nadava, ou ia não sei aonde, perdia cartão todo dia, todo mundo falava como ele conseguia gastar se ele não trabalhava, de onde vinha o dinheiro dele. Ele que colocou, aí ali antes de eu curvar para entrar naquele latão, curvar o latão para subir ali naquele morrinho, né, curvar à direita e subir, né, que é uma casa que tem os andares ali, tem aquela mulher dos Caprini que queria que eu, né, que não anda com ninguém, e que falou do Guilherme, falou as situações lá, ele mora ali em cima. Então ele, né, estava sempre bebia, aparentemente simpatiquinho, mas ele foi colocando, falou que as drogas mais caras do Brasil existem aqui dentro. Ele mesmo já usou todas elas, e tal, e papapá, papapá. Então há muita coisa que a guerra com o cachorro, querendo enfiar o cachorro, falando da situação de Silvana, muito dinheiro envolvido, muita coisa irregular para quem é professora, muito assim, de apontada clássica na coisa, muito barraqueira, muito metida pica grossa porque pode bancar, né? Então até que ponto separou de um cara, estava envolvido num monte de coisa, aquela coisa de que gostam de swingado, de um monte de coisa, de trem completamente diferente, eu não tinha nem por que motivo ir na casa dela, nem, então eu tirei o nome dela e ela meio que, quando encontrou, não teve como deixar de encontrar comigo no ponto de ônibus lá em cima, quando eu estava indo aquele dia na delegacia gravar o negócio do Jorge lá, entre várias situações de encontrar com ela, mas ela ficou por vezes virando a cara para mim quando juntou com esse tal de Rafael. Ela é absurdamente ciumenta e psicopata por questão das podreiras dela, né? Das podreiras dela de roda de coca, provavelmente, roda de swing, muito bêbada, de beber, não saber nem as coisas que fez, os depoimentos que ela me dava. Então, gente querendo medir coisa. Então, ela diz que depois aquietou, ficou com ele, que ele não anda fazendo mais coisa errada, mas não confia nele, um monte de situações que foda-se. Que ela foi atrás de mim, né? Eu tive esse contato com ela, que ela sempre já chegava contando essas gravidades dentro da academia. Ela era íntima de Tony. E ela queria sempre chamar atenção, aparentemente, que era, né? Não pode ter uma mulher sarada, não pode ter uma mulher bonita. E ela era bonita e tal. E entendo como as coisas são jogadas entre homem e mulheres mesmo. O marido dela lá, o namorado dela, que nunca deu em cima de mim e nem daria, sabe-se Deus o quê. Então ela entendeu que eu fui devota a ela. Então comigo podia andar, porque podia confiar em mim, olho fechado, mesmo que eu não confiasse nele. Aí eu fico muito agradecida por esse tipo de amizade, mas pode sumir da minha reta. Então a gente tem essa situação, temos essa volta toda, né, entre ela ter ido na loja de decoração, né, e eu encontrar com ela em alguns lugares, avaliando essas situações, gravidades de professores de escola formal, dentro de academia de ginástica e musculação, e a quantidade de dinheiro que eles conseguem para muita coisa. Então o Jesus entrou para beber, só tinha, eu estava quase na hora de fechar, então ele fez eu anotar o nome dele todo, o papel guardei até, depois sumiu, molhou, não sei. Cheguei a guardar o papel em casa, o CREA dele, que ele precisava de fazer minha defesa, porque inclusive a Andréia falava mal de mim pelas costas, me tratou como uma expulsão totalmente irregular, ele usou esse termo. Ele falou que o nível de criminalidade que estava em volta de mim era muito grande e que ele queria depor a meu favor, só que ele era um usuário de cocaína do grupo do Pedro Perim e ele queria vingar alguma coisa através do Jonas por algum motivo. Ele, ó, eu quero juntar com você para despachar esse preto, já começa que eu não gosto de preto, ele esfregava na pele dele, na pele. Aí eu virei e falei assim, isso não é suficiente para a gente poder fazer, ele, porque não é você que estava lá quando você foi mandada para casa, ver como ele não se importou com você em nenhum momento falando que tinha que te linchar. Que eu e Margarete que ouvimos tudo isso daí e achamos a situação da Andréia muito covarde com você, porque ela te mandou embora, você tinha que trabalhar, ela estimulou um contexto, e a Margarete, que também era amiga da Janine, que não me defendeu, até porque que falou que se um dia acontecesse alguma coisa comigo ia me defender, até porque tinha uma jogada entre ela e o Júnior. A partir do momento que eu atendi a Lígia Batalha, eu passei a atender o Júnior,
entendi que os dois eram cobras e eu também ouvi os dois, como eu também passei a falar dos dois, que eu tava de saco cheio de não receber deles dois e mandar uns bons recados, então ela queria me linchar, né? Até porque eu sabia muita coisa dela, então era queima de arquivo. Sabia coisas que ela falava, que a partir do momento que o Júnior entrou, né, de caso dela, de encontro dela, algumas coisas que aconteceu no final, que num dado momento, até dos usos de esteroide dela pelo doutor Fernando Ferrari, as coisas que ela comprava, ficar ali se alisando com o Peterson para ficar, né, tentando fazer ciúmes para vingar as coisas que o Júnior fazia, porque o Júnior tinha agredido, ido em algum lugar, agredido uma mulher, que foi não sei aonde, jogou não sei o que na cara dele, aconteceu um monte de coisa, entre as infinitas vezes que ela teve que defender ele e livrar o nome dele da cadeia, porque ele teria sido detido de novo, e ela falou que seria a última vez que ela ia defender todas as coisas que ele fazia. E diz que ela era a, né, que livrava, até porque ela recebia, então ela amortecia muita criminalidade, e eu percebo que sim. Né, a coisa que ela falou aleatoriamente perante aquele negócio lá do PCC, né, eu percebi que ela gosta de jogar alto, faz tudo por dinheiro, que é dissimulada para pagar, fingir que não está acontecendo determinadas coisas, ainda que eu fiquei muito tempo recebendo, mal ou bem, e recebendo o pacote dela com o Enzo, pouco tempo com o filho dela, o Pietro, né, mas pinto de cu, né, é rola em outro janeiro. E largue-se minha buceta fora desse terreiro. Então o tio Gerson colocou um panorama, só que ele estava jogando, né, amando de todos eles, e ele reforçou toda uma situação que eu já não tinha como recorrer a ninguém mais. Eu iria, provavelmente eles já estavam a par de todas as situações da delegacia ou que eu tentava ir, ainda que eu não falasse, e nesse dia existiu essa situação aqui. A situação da expulsão, que eu venho aqui, vou reforçar, né, com a questão da condição do Jonas, né? Existiu um momento naquele mesmo dia que eu já tinha fechado o meu horário, existia uma mesa ali do lado de fora, porque foi uma emboscada muito bem feita, muito calculada entre todos eles, e aonde o Marcos veio na direção, pendurou no meu pescoço, eu comecei a chorar, e todos eles estavam querendo criar uma situação que eu tinha que saber se beneficiar, porque ela já sabia se beneficiar, ou criar situações tais, porque a Thaisa com a André, inclusive, queriam otimizar a situação para elas duas pegarem a academia, que era absurdamente lucrativo, achar que ela poderia trabalhar de qualquer modo, como ela já estava trabalhando, e mesmo poderia, né? Então elas queriam que eu digitasse as regras das facilidades, mas não estava vendo, né? Eu já estava sendo colocado para escanteio, porque como que seria, né? E aí elas estavam multi-interceptando esses interesses quando ela estava dentro da casa da André, o que implicou estimular ligar para a CREFES e toda uma situação, né? Então eu fui destratada ali, o Marcos entrou gritando, xingando na maior altura que ia me fuder, entrou naquele beco, vazou, foi uma agressão que eu não gostei de forma nenhuma, né? Todos eles acataram aquilo ali, e o Gelson falou inclusive que eu tinha que denunciar ele, porque ele não podia ter feito aquilo comigo, o Gerson presenciou. E ele morreu. E nenhum deles falaria porra nenhuma, e ele ainda falava que ia convencer a Margarete, que não gosta de mexer com essas coisas, ainda que ela escreveu para mim, ficou conversando coisas da área da educação física. Todos eles estavam jogando em um WhatsApp também, mas dizer que queria convencer ela a falar também, porque estava sendo muito injusto, era muita gente para uma pessoa que queria trabalhar e pagar as contas. Ele usou esse termo comigo. E ele bebia, né? Ele dava em cima de todo mundo, e inclusive, né, pendurou em cima de mim, ó, eu sou aquele que cobre o pacote inteiro. Se tiver filhos, eu sustento todo mundo. Eu me lembro dele estar dançando, né? Que ele e a Margarete dançavam a noite toda, então eu conheço eles dançando, conheço as máximas deles bêbados. E aí o outro apontava que ela ali é a marmita do Gés, mas não de hoje. Né? E ele tinha uma novinha. Então o que foi anexar todos eles, mandar num dado momento foto, tentar aquela condição dentro de casa totalmente delinquente. O que foi tentar gritar socorro e tudo que estava sendo feito contra mim, mas aonde eu deixei usar a minha imagem, escrevi, coloquei situações como se eu fosse, né, várias formas de
pesquisa, questionamento, né? Tipo, todo mundo quer o meu trabalho, eu continuo oferecendo trabalho, eu deixo tudo mastigado, todo mundo vai me pagar R$ 20 por mês, o que eu posso fazer o que vocês quiserem de monitorar vocês ou isso e aquilo, entre situações que não, acho que aposentado e alguém, e eles querem ler alguma coisa e participar, mas mesmo assim, foi uma situação muito ridícula, o meu socorro de querer trabalhar e de querer, né, o que é você, entre arrastar o peso, entre a prática, entre ter que acobertar as quadrilhas, o valor que eles não dão, a teoria de nada, não guardam nada, acham que você tem que fazer aquilo infinitas vezes, não querem aprender a ler, ter responsabilidade nenhuma, o nível de criminalidade desse caso, com o que se tornou, né, tem que ter um feedback, tem que ter uma responsabilidade mútua, eles querem só usar droga, prostituição, quanto mais corrupto for o profissional, e ele entrega a droga, ficar com a droga e entregar ela no varejo, né, multitrepado, é esses que eles querem, né? Sentir que uma coisa pode estar feita de forma irregular é a condição da maioria, inclusive das mulheres que querem ter relacionamentos com eles, inclusive se eles forem homossexuais, e assim apontam quando você sabe coisas deles, quando não quer nada com eles, e se tivesse alguma coisa com alguém, o recurso deles é apontar a classe desqualificada, o referencial de muita coisa, falar mal do corpo, falar mal isso aquilo, eles ficam tudo invejando tudo, inclusive quando são atletas, e são muito espertos perante tudo isso. Então, quer dizer, e existiu a mesa, que é a situação que a Thaisa já estava, que é onde eu vou tentar amarrar aqui mais as situações, como que a coisa começou, que a situação entre a Luísa até então inicial, se eu não me engano, foi antes do escândalo ali na casa do Tônio, ou tudo muito próximo, né? Como a coisa já estava sendo tramada lá dentro da academia, aos interesses da Andréia, que ainda ia na academia, que envolvia, isso aí envolvia Louise, Franciele, que passou a ser envolvida porque morava com a Andréia, Peterson, Tony, Marcos, Thaisa, né? Eles se tornaram bem envolvidos na coisa, a mãe, a Soraya, a tal da Dani, através dos interesses. Inclusive a Luísa teve muitas conversas comigo, confirmando o quanto honesta eu era, né? E estava usando, bancando de gostosas, né, perante as coisas que ela tinha, que ela recebia, filmando a casa dela, filmando os vibrador, 24 horas, uma forçação de barba, ela com os biquíni que ela vestiu, fazendo bronzeamento não sei aonde, controlando minhas fotos 24 horas, uma inveja desgraçada, querendo trocar roupa, querendo muita coisa. Então ela começou a escrever, querendo carregar situações para Tony, que enquanto eu estava inclusive dentro de casa trancafiada e na merda, e ela ostentar que ela estava bem e que ainda podia pegar o dinheiro para comprar isso e aquilo, com situações totalmente para levar para Dani, para levar para todos eles, e aonde, né, eu tentava tratar ela bem, explicar muita coisa do que tinha acontecido, e até para eu saber até onde ela seria capaz, né, do que eu não esperava, mas sabia que ela não valia porra nenhuma. Porque o nível de maturidade, inveja e fofocaiada dentro da academia, né, nem guarda o peso nenhum, aquela academia eles utilizam o peso como uma forma de ameaça, eles largam tudo cheio, então velho ali não tem vez, criança não tem vez, e existe uma guerra e os profissionais não trabalham, ficam sentados, né, aí teoria de que depois que tirasse o título ia ver o preço que eles seriam capazes de pagar como personal, se quiser um alongamento tem que pagar, se quiser isso, né, só que não trabalhavam de forma nenhuma, né, a não ser em função da droga. Então existiu essa mesa muito detalhada, aí vamos voltar a essa situação depois inicial, aí eu reanotei aqui, né? Luísa, Franciele, Andréia, Peterson, Tony, Marcos, Thaisa, né? Relações através de WhatsApp, relações entre Thaisa e Tony, né? Já falei essa situação aqui, riscar, a Janine queria que voltasse a marcar comigo na Piuma, e eu não iria de forma alguma. Então, o que foram os vídeos de Thaisa na casa da Andréia, entre delegacia, entre retornos, ganhando dinheiro. Fizeram-se a minha expulsão a mando de Tony, toda uma jogada, né, que implicava alunos, câmbios de Thaisa com as provas entre Andréia, Clauci, Arthur, o filho do Clauci, alunos, exposições diárias, Deus já está chegando e já está todo mundo falando.
A Andréia usando tudo como controlando o grupo como uma forma de comércio para dentro do estabelecimento. Então todos eles entre jogadas de gravações, né, atrás de coisas para multipermutarem e alunos que fizeram gravações minhas dentro para poder levar para eles para dizer que eu estava limpando o chão. O Arthur, o preto, que estava no ponto de ônibus hoje, vendo que eu vi a Ruiva entrar dentro da academia, ele deu uma gargalhada com a mulher lá do lado, ou tipo, né, ela tá passando aqui direto, né? Camila, Cristina, a que viu a coisa acontecer, que se tornou amiga da Luísa da noite pro dia, a cobrinha, né? Tava lá para ver se ficava todo mundo cambiando aquele porco bêbado homossexual que foi embora, que era não sei o que lá na igreja católica, esqueci o nome dele, que a Fátima também queria que eu arrumasse para ela, porque ficou sabendo que ele tinha dinheiro. Ele falou assim, manda aquela gorda velha escrota. Será que estou falando alto? Tem gente com 102. Manda aquela gorda velha escrota desaparecer da minha reta, que eu não como ela não. Aí eu fui e dei o recado. Me pedindo para fazer isso ali dentro. Entre ele e o Mauro Botos, o Mauro, pai das meninas, né? Sentava numa mesa, entre servir todo mundo e voltar, eles me cantavam o tempo todo. Ficavam me chamando o tempo todo, eu ficava tomando esporro da Andréia, até porque ele era considerado que tinha dinheiro, mesmo sendo porco. Então ela falou assim, você está proibida de chegar perto de todos eles. Eu falei, só estou entregando cerveja, eu nem quero estar perto de todos eles. Tudo aqui dentro é comércio. Eu falei, eu já entendi isso há muito tempo. Falei, você quer me mandar embora? É o que eu tô querendo. Ela virou e falou assim, se for pra você ir sem dinheiro, tudo bem. Então, aí eu conversava isso com as empregadas, que levavam tudo para ela, né? E entre as jogadas dos interesses delas com dinheiro atrasado, falando mal também, jogando duplo, jogando triplo, na própria Simone, a própria Sol, ainda que eu não falasse quase nada com a Sol, mas a Sol estimulava algumas coisinhas. Era Franciele, Isadora e Simone. Simone com aquela cara de boazinha dela. Então, Amando de Tony, né, minha expulsão Amando de Tony da Cine, inclusive, que ele usou inclusive o termo, ou você manda ela embora, e mandou ela me botar para ver isso, e ela me botou. Você vai ter uma denúncia coletiva de todos os alunos da academia, todos os funcionários da academia, que nós vamos denunciar as suas contratações irregulares ou te prejudicar. Então você tem que mandar ela embora. Ela ainda virou para mim e falou assim, eu preciso te mandar embora urgentemente. E ele estava com a chave da casa da Andréia, a Thaisa estava lá, e ela fazia questão de reforçar isso, que ela estava me cambiando e me ameaçando. Então, né, Arthur, Camila e Nadiele, pagando de sons que se estivesse só passando ali. Né, que o interesse dela era, né, virar, que é junto com o Cabral, o tal do Fernando alguma outra coisa, conhecido como Cabral, lá pela Botos, para tudo quanto é lugar, se tornar a cambista, mudar o corpo só dela, vingar a irmã, e entregadora de droga entre maconheira e provavelmente e ele cocaineiro e o cara era quarto, todos eles. Então a academia faria denúncia coletiva contra irregularidades de Andréia, né? Tony estava com a chave da casa dela, então já falei isso aqui. E a questão da Espetos 2, que num dado momento, né, já tendo acontecido o escândalo de situações, eu visto o nível de gravidade entre André e Thaisa, teve pagode, teve um monte de trabalho, entre a Thaisa vinha como uma rainha só para comer, sendo sustentada. Eu fui para casa, eu precisava dormir, eu teria que dobrar no outro dia. Ela criou alguma emboscada que já tinha feito, já tinha parado de me responder quando eu questionei, mas você não é formada, que é onde ela encerrou as gravações que ela conversava comigo, que impulsionou alarmar o CREF, muitas coisas aos interesses dela e da Andréia, porque elas queriam a academia. E ela virou e falou assim, eu preciso que você venha agora, só vai estar eu e meu pai na Espetos lá de baixo, eu tenho que conversar umas coisas com você que está acontecendo. E ela já tinha voltado com o Tony, mas precisa ser pessoalmente. Falei, olha, eu iria sim, querida, papapá, né? Tá todo dia escrevendo, nós vamos denunciar, nós vamos não sei o que, mas como que vai ser isso?
esse negócio de trabalhar junto se você não é formada, né? Aí ela parou de, né? Ou seja, arrumar diploma seria o de menos, né? Então criou-se um contexto. Aí eu virei e falei assim, mas eu preciso descansar, eu não posso ir agora. Não, eu preciso que você venha urgentemente. Então isso trouxe um peso bem grande, que a Andrea não ia dar chave daquilo ali à toa. Amando de Tony, com o pai dela junto, que fez uma reforma para tirar a presença de como eu filmei e joguei na internet a cara da academia. O pai dela veio, trouxe a moto dela, trouxe as coisas dela, falou que ia morar em Iriri, mesmo que o relacionamento não desse certo, que isso aqui era tudo que ele precisava, que ele morava na Serra. Ele falou isso junto com a Nora, a mulher que juntou com ele, que eu ia usar o termo da... O que ela passa a ser da Thaís? Esqueci, né? Que ele mexeu em toda a eletricidade da academia e ele fez essa reforma toda, de botá-la toda de preto e mudar tudo, que depois ele, né, colocou uma loja para Thaís lá dentro, que estava vendendo anabolizante o tempo todo, roupa de ginástica, teria que compensar, segundo ela, a loja que ela fechou, e estava rolando um monte de quebra-pau, porque ela batia nele, ele batia nela, ou era uma jogada para chamar atenção, como mesmo volta a dizer as coisas. Então, ela estava cambiando os vídeos que foi mandados para o Clauci, como mesmo eu mostrei para ela, sobre condições de que eu tinha prova, queria denunciar. Então ela ganhou dinheiro através de Tony, a própria Thaís, a Natália Guimarães, na mesa, junto com a Rita, com a Tereza Mesadre e a Rita, comendo dentro dos espetos. Deixou bem claro que esse câmbio estava sendo feito dentro da academia. Então vamos riscar isso aqui, né? Depois reforçando um pouco mais as situações, não, ligações CREF, né? Câmbios Thaisa, né? Andréia, Tainá, né, que queria vir para cá e queria ficar rica, que a academia é um rio de dinheiro, até porque malhava, junto a funcionários, né? Ameaçava o tempo todo a deixar salários, como aconteceu a situação do dia, né? Entre ameaça em não atender, ameaçada em não atender, a Soraya na porta, tudo que ela estimulou, sendo que não tinha quase ninguém, e naquele momento foi as pessoas foram selecionadas para participarem dessa emboscada. Só tinham 2 mesas dentro, entre a Franciele lá dentro, a Simone ainda não tinha chegado, a Isadora estava, não me lembro, ou a Franciele nesse dia já tinha ido para casa, ela participou da coisa toda, teoria de que, né, tem que, o estresse vai, né, precisa do dinheiro dela, precisa claustrofóbica dentro do lugar onde estava morando, que nem mora em lugar grande ou tirando onda de frescurite, porque tinha guerra com as outras, porque passou a ter a morada gratuita e que a Andréia prometeu um dinheiro a mais, continuasse morando com ela para estudar, para isso e aquilo. E o salário estava atrasado e teoria de estresse que precisava fuder em grupo, coisa bem, bem clara. Então ela eu estava sendo ameaçada enquanto trabalhava por uma situação, e as mesas que estavam participativas para na hora que eu chegasse de gravar os vídeos era Andréia caminhando, quem estava dentro da espetos era exatamente Margarete com Jesus, Thaisa com o pai dela na outra mesa e as funcionárias, e ela que chegaria depois, tudo armado em horário que inclusive a Thaisa teria estado na casa dela e nem ali ia nesse horário. Alegou que foi para lá para comer, porque depois eu tive que atender essas coisas e eu fui ameaçada por todos, que depois viria chegar a Luíse e a Soraya, todos eles ficaram ali dentro, e ela alegou e ficou me ameaçando o dia todo e alegando que o fato do camburão ter parado ali, que ela estimulou, e eram em dias vazios, que provavelmente eu teria que trabalhar muito mais para cobrir toda a perda e eu não ia ter salário para pagar o final do mês. Nada para pagar o final do mês. Ela estava me ameaçando o tempo todo, me ameaçou durante todo aquele dia de trabalho, perante todos eles. E
o Jesus continuou bebendo do lado junto com a Margarete, e esse Wilson que entrou na jogada, que ele aconteceu que veio para casa do Tony, e como foi a situação a voltar a amarrar. Então, entre casa do Tony, o Wilson mais a mulher, né? Thaisa, Tony, Andréia, boletim na cozinha, que chegou no dia da minha folga. Ou foi colocada a minha folga, que seria no outro dia, até que ponto eu já tinha ido na delegacia, ou tentado novamente na delegacia, provavelmente no dia que ninguém me atendeu, ou no dia que eu marquei que o Diniz não foi, todo mundo correndo de mim, eu muito desesperada com toda essa jogada. Então significa amarrar isso daqui, né? Um pouco mais, que eu tô cada vez estratificando mais, então já coloquei aqui câmbios de Thaisa, com as provas entre André e Clauci, Arthur, exposições de alunos, gravações, Arthur, Camila, Nadiele, coloquei isso aqui, né? Vídeos de Thaisa, casa da Andréia, delegacia, retornos, minha expulsão, isso aqui a gente não ia amarrar mais isso aqui, Amanda de Tony. Então, entre Zap de Luiz e Thaisa e Tony, entre esses, né? Luiz, Franciele, Andréia, Peterson, Tony, Marcos, Thaís e todos esses outros, né? Aí eu quero a situação da Franciele entre o caso Beto, o outro lá, o outro pretinho lá, que pegou o telefone ali, que consertou o negócio na casa do Tony, um Zé Droguinha também, esse que come e ficava pendurando, porque trabalhava. Beto, que era a situação da Franciele, os câmbios de Luiz, já deixei muito claro, entre Marilene, entre todos eles. Sabia tudo isso, faz de sonsa lá, mas eram todos participativos. Viatura, né? Então aqui é a questão da viatura, né? Academia Espetos, questão de Jonas, Jesus, Margarete, como eu já falei aqui, né? Tony, Marcos, né? Soraya, então mais focado em amarrar um pouquinho mais isso daqui, né? Então, casa Tony, Wilson, né? Mais mulher, Tainá, Thaisa, né? Colocar aqui Tainá, né? Aqui viria, espera que ela que vai resolver, e depois não, ela vai resolver o caso da Thaís, resolver o caso da Thaisa, não o seu, até porque você não vai ter dinheiro para pagar. Opa, sim, mas não paga depois, ou seja, não, a questão com a Thaisa, provavelmente ela fez boletim, estava recorrendo coisa e elas tinham que me linchar. E eu percebi o nível de gravidade do que André mobilizava. Então, Tony, André, vídeo Luiz, Soraya, né? Ameaça em não atender as ameaças aqui faladas, né? Então, vídeos, geraram os vídeos, então vinha falar aqui na frente, né? Colocar aqui vídeos, né? Então, eu risco esse pedaço aqui, que eu tô repetindo, tô tentando, né? Aí, ligações CREF, né? Câmbios Thaisa, né? Já falei da situação na cozinha, André, folga, né? Junto a funcionários, todos me linchando e criando situações sobre essas diárias de roubo, tudo que eu vi ali. Avisava deixar salário, então já mais amarrar esse pedacinho aqui para finalizar essa situação que desembocaria, ficar totalmente desempregada, o que desembocaria a Soraya, tipo ameaçar a Luciana, entendo seu histórico com Paulão, papapá. Minha filha tá grávida, eu vou acusar ela, qualquer coisa vai prejudicar minha filha, eu preciso que você expulse ela, desempregada da casa. Foi praticamente o que aconteceu. Ela ligar para a Luciana e a Luciana falar para mim, eu tô te falando, mas não posso envolver meu filho, não pode envolver meu nome, não pode falar que eu tô te falando. Mas ela ligou e mandando ver a sua situação, estava totalmente trancada, procurando emprego, em estado muito, dificuldade absoluta, não tinha a quem recorrer, como a própria Andréia ligou para a Luciana também, ela falou, ó, ligou, falando que você falava mal de mim, que não sei o que, não sei o que, falava mal de você como? Né? Falava mal o quê? Que alguma coisa estranha estava acontecendo? Porque, por que a filha, né? A Gessianda está grávida, mora com seu filho e, né, e ele saía de madrugada com a filha da Andréia. E tinha relação, estavam, né, tinha um câmbio ali diferente entre Galpão 23, algumas situações, e o Paulo odeia, xinga 24 horas, xingava 24 horas, escrota, vagabunda, porca, o caralho a quatro, né?
que agora eles têm a casa do segundo andar, a outra parou de trabalhar fora, trabalhava no Iriri, a Gessiandra, trabalhou depois em algum outro lugar, ou junto com o Michael, passou a fazer sobrancelha, engravidou logo em seguida, porque ele queria sair fora do relacionamento. A própria Luciana catava ele ficar com outras meninas, não gostava dela e queria que o relacionamento acabasse. E diz que juntaram, que né, e fica na mão dos outros, né? Que alegava que o padrasto molestava, ficava procurando olhar no banheiro as coisas, papapá, e que se comprar sandália de 400, 500 reais, calcinha, quando eu precisei usar a pia do lado de cima para lavar alguma coisa, estava sempre lotada de comida, tudo podre, as calcinhas misturadas, menstruada, tudo que pega e joga diretamente no lixo e compra outro. Então o outro falava bizarramente dela, queria que ela fosse embora dali. Aí geraram um efeito rebote, né? Dizer que agora tá tudo bem, que tem uma neta linda, que cuida da neta, todo mundo faz isso e aquilo, todo mundo ficou muito bem, construiu casa, comprou novo carro, comprou, né? Eu desci, todo mundo subiu da noite pro dia. Ainda que 3 anos de obra, todo mundo fala, imagina, eu vendi todas as coisas internas, mas, né, foi embargada a aposentadoria dela. Hoje eu tentei bloquear o nome dela aqui, como não achei o do marido, bloqueei o da Gessiane, bloqueei o do Michael. Só que sabemos que, a meu ver, está todo mundo muito bem me vigiando de várias condições, jogando como podem jogar, até porque alguns ali eu já sei como eles são acostumados a estar entre pessoas que acusam ele das coisas mais graves e não largam o osso, como a situação que eu coloquei da Rúbia. Eu pedi ela várias vezes para mandar o telefone da Rúbia, que me coisou o fogão, para não pensar que eu, nem num dado momento, eu tirei o telefone dela da minha agenda várias vezes, em função de atender ela com a Josiane. Eu quero cash, eu quero não sei o que, ainda que ela conversava, estava sempre reclamando um monte de coisa, mas era, né, a boleira da cidade e tal. E aí eu não gostei de algumas coisas, e eu, inclusive de como ela falou para eu não morar ali, elas são amigas íntimas, estão em câmbio constante, e elas falaram que eu ia correr muito risco. Falou absurdamente mal de Luciana, que internou, que deu golpe, que a bunda é silicone, que muitas vezes utilizou o câncer para isso e aquilo, falou tantas coisas. A Josiane, que não largava o osso, também começou a ir lá direto, enquanto estava aí, que agora foi embora para não sei aonde, para fazer um negócio angiológico dentro da casa dela, de tirar vaso que não prestou, trocava um monte de coisa, aplicava as bombas, sei lá, fazia tudo que tinha direito, roupa. Elas me chamaram antes de eu morar lá para me botar um quadro de atenção bizarro. E eu cheguei a falar isso com o Luciano. Aí depois, todos os dias, todo mundo lá junto, então tá, né? Ficou feio, foi pra mim, né? Aí quer dizer, e como aconteceu a situação entre o Clauci, né? Num momento totalmente diferente, onde, acho que é pandemia, aí foi calculado, sei lá, uns 50 mil, não sei quanto, até mais, sei lá, que teve que dar uma grande parte de dinheiro do Clauci, que ele disse que ia terceirizar entre outras pessoas dentro do Ministério Público também. E então percebi, né, até que ponto que alguns apontam que era de fato a renda da casa, que todo mundo alegava, né, gente, sabe que a pessoa trabalha, eu tô dentro do meu quarto, tô vigiando a vida de ninguém, troca esse carro, anda só na motinha, né, mas a maioria das vezes a pessoa fala, não trabalho, como que faz tantas coisas? Porque os filhos não pagam isso, a obra quem pagou foi os pais, não está rendendo quase nada, a aposentadoria foi suspensa. Como que mantém mega ré, faz tratamento dentário, caro, né? Foi lá fazer manutenção do negócio esses dias, agora essa semana, acabou de coisar o cabelo, 400 reais, ela não pode saber. No dia que arruma uma bomba pra mim, não sei aonde, eu inventei que era um remédio tal, mas 300 reais e foi lá e pagou, na época que queria mais até Durateston e o homem lá tava doido nela ainda, que aplicou nela, que era o Darcy falando, ó, mas ela já teve quadro de câncer. Eu falei, fala isso pra ela e não atende ela. Agora tá mandando eu vir perguntar e pra saber que de fato eles falam pra cada um, é só pra você, é só pra você, é só pra você. Então existiu uma alavancada com a parte do dinheiro, que não era mais para receber, mas que se desse uma parte do ministério recebia. Então diz que nunca mais o dinheiro entrou, só que através da conta dela, que todo mundo pega um monte de cheque de juros, que fez 2 andares de obra. Não sei se vocês pegaram aquele terreno, se tem aquele terreno, se limpou, você vai subir outra obra ali. Teve muita história essa obra, muita dificuldade gerada para mim, muito problema perante a energia, muitas questões tais, né? Então quer dizer, todo mundo dorme no ar-condicionado,
né? Ela conseguiu trocar as próteses dela, que o plano de saúde era mais de R$ 1.000, trocar as próteses dela, que tinha que trocar, que tinha uma bolsa de soro, tal, mas todo mundo come o tempo todo, aconteceu um monte de acidente, querendo ou não ali embaixo, ainda que quando vinha alguém da família, eles comem encostado, né? Mas geralmente é o menino que tem síndrome de Down, que ajuda quase morreu na pandemia, passou mal também, tá aquele síndrome de Down, o Paulo e ela, praticamente, né? Não mora mais ninguém ali dentro mais não, foi uma guerra danada, quando morava a Vitória ali, ela recebeu o auxílio e ele deixou de receber por causa dela, alegando que colocou o endereço tal. Então ele ficava 24 horas xingando meio mundo, falando que teve um prejuízo, e a sobrinha deles, eu não sei, a ponto que ela foi morar com um namorado traficante que ela queria morar, e ele chifrou ela com a melhor amiga, hoje ela namora, trabalha, mora lá em Piúma e tal, mas isso deu um barraco danado. Teve uma que veio fora fazer tratamento de câncer, entre as pessoas que entram e saem ali para vários comércios que diz que é de roupa brechó. Eu só sei que ainda que vendeu coisas dentro da casa, a casa que está para alugar direto agora, que já era para ter que alugar por 10 mil, qualquer coisa assim, que era para ter alugado ano passado, não alugou. Nesse verão parece que alguém ficou só um pouquinho, quem ia combinar não veio, que a obra atrapalhou, questão de instalação, de fiação, parecendo que estava dando curto em tudo várias vezes, então eu tive problema com água, eu tive problema com energia, eu tive problema com tudo que infiltrou ali. Então, tipo, né, eu saí e agora num dado momento, não, a gente conserta isso e aquilo, mas eu não quero ninguém ali dentro agora, e nem aquele cara que canta todo mundo, que foi acusado de pedofilia, pode ser muito simpatiquinho, mas ficou dando em cima de mim. E inclusive, para ele completar a obra, agora tá tudo bem, todo mundo é amigo, todo mundo tá na piscina de novo, fazendo churrasco junto, só que ele tava mandando vídeos para ela masturbando e totalmente pelado. Ficou sem ir e não contou pro marido, que disse que o marido ia dar tiro, que ele muitas vezes desmerece ela para um monte de lugar, fala que ela não é de nada, não tem o corpo melhor que tinha, que depois que teve câncer. Então até que ponto ele desfaz dela para os outros por alguma esperteza, e que diz que o pessoal aponta que eles eram swingueiros, aponta que cada um já traiu como bem fez, e a ponto dela ter falado em pegar arma para matar umas novinhas que ele estava dando em cima, que dizem que ele estava em cima e encontrava com muita raça de mulher, e diz que tem uma filha com uma que apontava que ela era gay, sapatão, ele engravidou a mulher, então ele usava esse recurso. Então todo mundo aponta ele como o cara mais fofoqueiro dentro da cidade, e às vezes acontecem umas coisas lá do lado de fora, ele falando meter tiro e matar gente. E tem os problemas de prisão com o irmão, com outro que já está não sei onde, no Rio de Janeiro, preso, porque diz que a questão é uma obra lá e não sei o que lá, ou que derrubaram árvore, fizeram não sei o que lá, não sei aonde, lá de reserva, não sei o que. Então quer dizer, querendo ou não, é ela com quem eu pego o câmbio das coisas, não só eu, como o Lindomar, que é um dos pedreiros, passou ali o João, o marido da Leia, né, que malhava comigo lá no grupo o que era o fisiculturista no passado, passou ali outros, passou um que foi embora com dinheiro e era envolvido em tráfico, que era parente deles, que era procurado pela polícia, o caralho a quatro, que estava lá na serra, esqueci o nome dele, não voltou mais também, ficou devendo, é um tal de todo mundo ficar devendo uma grana. Então, né, o Matheus já está indo lá de novo, que falou que nunca mais ia pisar lá, que foi fazer cabelo lá, e né, eu olhei para cima e estava lá até falando negócio da academia, que tá gravado aí conversando, eu acho que tá, né? Eu tava com o celular ativo, eu acho, ou não? Acho que não. Foi com ela. Aí, querendo ou não, né? Óculos caro, trocaram celular, trocou um celular caríssimo várias vezes, umas 2 vezes, né? Querendo ou não, vendeu as coisas internas, mas a casa tá lá toda montada, conseguiu transferir as coisas lá para cima. É lógico que ela tem muita proeza de trocar as coisas, jogo de cintura, para cozinhar, para fazer as coisas, mas não sai dentro de casa. Todos eles pacotes ativos na academia, dormem no ar-condicionado, conseguem comer e pedir coisa da rua. Então, quer dizer, tratamento dentário caro, quer dizer, fica horrível para mim alguém, eu tá morando lá, e tô sabendo que você ainda falou isso, falou na internet. Você tem noção do que significa isso para mim? Que eu não tenho nada a ver com o problema dos outros, mas a questão, né? A questão não é brinquedo não, né? Quer dizer, tratamento caro dentário, né, com plano de saúde corrente, que falou que ia cortar, não sei, o nome dela não surgiu em momento algum, mesmo nos vários empréstimos que diz que vai jogando para frente.
mas conseguiu trocar o carro do filho, trocar o carro do táxi por um novo, que diz que num dado momento aconteceu alguma coisa que eu não fiquei sabendo, que teve que trocar o carro, ameaçou que alguém ia fazer não sei o que, ou aconteceu alguma coisa de assalto, uns negócios meio, né, entre o acidente dele, que teve que custear remédio, que teve que custear um monte de coisa também, por mais que o governo isso aquilo, aconteceu várias situações dentro da casa, que eu fui só negativando o meu, que não teria como ter superfaturado algumas questões, não teria como ter feito essas coisas todas, que isso atrai tratamento em outros lugares, não sei o que. Trem bem quer dizer, né? Querendo ou não, coisas que são trocadas, que são não sei o que, mas subiu uma obra que dependeu de muito gasto, deu uma problemaiada do caralho, dependeu de pedreiro, dependeu de dinheiro rolar. Como que a pessoa faz isso tudo? Como que a pessoa faz isso tudo sem ter benefício algum? Não tem menor condição. Não estava vendendo ouro mais, não estava, né? Eu já que comentava algumas coisas, e foi assim que num dado momento, no passado, me contou a situação do pai. A mãe às vezes está lá, a mãe tem herança, trocou um pedaço que tinha, tem herança, é simpática comigo, chega, me abraça, às vezes está alguns irmãos lá, o cunhado e tal. E aonde me contou que num dado momento no passado aconteceu dele, né, planejar com uma pessoa, e diz que depois, né, eu acho que o espírito saiu, né, ela não é de apegar nessa coisa, mas que se deu conta que tinha uma vida com ela, se perdoaram, não sei o que, mas planejou de levar ela para vender joia não sei aonde, com o apoio dessa mulher que estava amante, uma mais velha, porque tinha dinheiro, porque sabe apontar, quem tem dinheiro gosta de quem tem dinheiro, e queria matar ela, foi ela mesma quem me disse. Então quer dizer, é aí que eu moro. E eles fazem qualquer coisa ali. Ai de se falar, o filho é totalmente unido com a mãe, ai de alguém falar alguma coisa deles. Então quer dizer, ele tem um histórico de muito bocudo, de traidor, então eu de forma alguma iria sair do meu quarto para me contaminar com Covid, que todo mundo contaminou. Provavelmente todo mundo fala mal de mim, que eu sou mal amada, mal comida, que eu engordei quando ele falou que eu estava amaldiçoado, e no outro dia ele sofreu um acidente. Provavelmente falam que bem que é as conveniências, porque eu passei necessidade o tempo todo. Peguei cheque emprestado e muitas vezes quem cobriu as contas para chegar com um montante gigantão, pagando um monte de coisa, fui eu. Inclusive, quando eu comprava as coisas, tudo eu comprava as coisas dela. Então eu sou aquela que ela sabe indicar de olho fechado. Ela consegue sobreviver na merda absoluta sem roubar ninguém. Porque eu sou a palhaça de todo mundo. Então, num dado momento me agrada, faz um pão, manda pra mim, manda isso, mas eu comprei muitas coisas o tempo todo. Quando eu peguei minha cesta básica, metade não fazia nem sentido, até porque eu fui de carro com ele. Né, eu entendeu que era uma cesta básica, que eu separei, mas eu dei parte das coisas para eles, e isso não é o dinheiro, o aluguel é dinheiro, como eu também. Se eu pago aluguel para eu poder estudar e sentir minhas dores e meu histórico e tal, vai pensar que eu vou virar empregada deles para sair homem sair para fuder na rua e eu virar empregada, criar gancho de virar empregada. Muitas vezes eu ofereço para ajudar algumas coisas, não quer, até porque muitas vezes eu não saí do meu quarto para nada e não tenho. Se ele estava de rabo para cima, era ele que fizesse. Então eu sou apontada aquela provavelmente igual a Gessi André, sem sombra de dúvida. Não com porquerice das coisas, até porque eu vivo com o mínimo, mas eu sei muito bem então o que, que é você ficar, né, no pé do último filho da puta, né, e saber como que algumas coisas, que até porque ficou amiga da Thaísa, sabe, né? Quando chega a questão estética, chega a questão da droga, chega a questão da coisa, eu sei muito bem como que as informações que eu tenho em função deles terem ligações com as coisas. E de eu mesmo saber transformar o corpo da noite pro dia, né? E acompanhando todas as coisas. Eu raramente saio dentro do quarto, mas muitas vezes eu saio, né? Olho as saídas da madrugada, olho muita coisa, eles sabem muita coisa de tudo quanto é gente dentro da cidade. Dos trânsitos de prostituta, que acompanhava para o Júnior Ferrari, acompanhava até da mulher aqui que fala que é constantemente isso e aquilo, né? Então, né, de políticos, de um monte de coisa. Ele é aquele cara que, né, sabe muita coisa dentro dessa cidade. Além de ser muito bocudo, mas, né, muita coisa fiquei sabendo a partir deles ali, que confirmava de outros lugares que eu fui completamente diferente algumas coisas dentro dessa cidade. Como a coisa ouvida do prefeito lá em Piúma, de alguns grupos terem uma questão tal aqui dentro, quais que são envolvidos isso, qual que é envolvido aquilo, é muito trem que foi falado para mim ali dentro. Como foi falado, onde eu vou vendo algumas informações, até porque eles eram considerados que não eram daqui, até que ponto ela era de Kennedy, ele era não sei de onde, mas eles já residem aqui tem muito tempo, já tiveram comércio, já teve salão de beleza,
né? Já trabalhou com parceria com alguém, já trabalhou e tem conhecimento pela academia. Sempre o Gustavo da academia trabalhou junto com ele no táxi. Então ele aplicava as bombas em todo mundo, ficou devendo a grana para eles. Então quer dizer, todo mundo é acionista da coisa. Tem noção do histórico da academia, quer dizer, eu estou colocando isso aqui, né? Para eu tentar amarrar essa outra situação aqui, mas sabendo que eu sou cambista no meio de corruptos. Corruptos que, né, arranca tudo, veste a roupa mais velha para fraudar. Foi declaradamente falado. Não entenderam que eu não acato isso, ou fingiram não entender. Aí eu tenho perícia, eu vou ter que fazer tais exames, não sei aonde, tá, não sei o que, tirar o mega ré, pedir a roupa emprestada da mãe, pedir não sei o que, aí quer dizer, se medica, provavelmente, sabe? Não, Deus me perdoe. Deus me perdoe, Brasil. Deus me perdoe. Não, melhor, Deus não perdoe o Brasil. Porque eu não perdoo, não.